Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a de notícia. Gabigol, nome que já ressoa nos quatro cantos do futebol brasileiro, está no centro de um rumor que promete agitar o mercado de transferências. Fontes próximas à diretoria do Corinthians indicam que o clube tem avançado em negociações discretas, mas intensas, com representantes do atacante e que os primeiros sinais de acerto já estariam aparecendo. O mais curioso não é apenas o interesse do Timão, mas sim a forma como a negociação teria sido estruturada, com uma cláusula de comportamento que vem gerando comentários nos bastidores. Esta cláusula, segundo pessoas que acompanham o processo, seria mais detalhada e rígida do que qualquer outro contrato recente do clube, impondo limites e exigências que vão muito além do campo, tocando diretamente na postura do jogador fora dele. Para quem acompanha a trajetória de Gabigol, desde sua estreia brilhante nas categorias de base do Santos até as experiências em clubes maiores, essa abordagem parece indicar que o Corinthians está disposto a investir alto, mas com cautela. O nome do atacante, que já foi sinônimo de promessa e polêmica, agora estaria prestes a encarnar uma espécie de renovação disciplinar, em que seu talento precisa estar aliado a uma postura exemplar, pelo menos nos olhos da diretoria alvinegra. O interesse do Corinthians em Gabigol não é apenas uma questão de oportunidade, mas também de estratégia esportiva e de marketing. Internamente, o clube estaria convencido de que um atacante do calibre de Gabigol poderia mudar não apenas a performance ofensiva, mas também a imagem do time diante da torcida e da imprensa. A cláusula de comportamento, que inclui desde participação em eventos oficiais até restrições em determinadas atitudes fora de campo, é vista como uma maneira de garantir que a estrela não se torne um problema. Há relatos de reuniões em que a diretoria discutiu cada item do contrato minuciosamente, refletindo sobre como cada detalhe poderia impactar a convivência do jogador com comissão técnica, companheiros e torcida. Além disso, especula-se que o Corinthians estaria disposto a pagar cifras consideráveis para ter o atleta em seu elenco, sinalizando que a negociação não é apenas um capricho, mas sim uma aposta calculada, que combina investimento financeiro, gestão de imagem e resultados em campo. Para a torcida, a simples possibilidade de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians é suficiente para gerar expectativas e debates acalorados nas redes sociais. Nos bastidores, há quem diga que a chegada de Gabigol ao Corinthians não seria apenas uma contratação esportiva, mas um movimento de repercussão nacional, capaz de alterar a percepção de times rivais sobre o mercado brasileiro. Fontes próximas afirmam que a cláusula de comportamento não é apenas uma formalidade, mas uma espécie de manual de conduta, no qual cada ação do atacante fora do campo poderia ser monitorada, com possíveis penalidades previstas em contrato caso algo não corresponda às exigências. A especulação aumenta à medida que surgem relatos de que outros clubes estariam observando a movimentação, alguns surpresos com a ousadia do Corinthians ao tentar impor tais regras. Gabigol, que sempre foi considerado um talento imprevisível, pode agora ser colocado sob uma lente de responsabilidade nunca antes vista. E isso transforma a negociação em um caso quase emblemático, que mistura esportividade, disciplina e controle de imagem. O impacto de tal cláusula, se confirmada, poderia ser estudado como um precedente no futebol brasileiro,
Um exemplo de como clubes tentam equilibrar estrelismo e profissionalismo. A expectativa em torno da contratação também envolve a reação do próprio jogador, que teria sido informado das condições do contrato antes mesmo da assinatura. Fontes indicam que Gabigol estaria ponderando cuidadosamente cada cláusula, consciente de que aceitar tais termos implicaria não apenas mudanças na rotina pessoal, mas também uma pressão maior da mídia e da torcida. A negociação, nesse sentido, vai além do financeiro, envolvendo questões psicológicas e de adaptação, já que o atacante precisaria se ajustar a um ambiente mais rígido e estruturado, algo que poderia impactar diretamente em seu rendimento em campo. Analistas esportivos especulam que essa aproximação entre Gabigol e o Corinthians representa uma tentativa de redefinir a imagem do jogador, mostrando que talento e disciplina podem caminhar lado a lado. A torcida, claro, acompanha tudo com olhos atentos, dividida entre a empolgação pela possível contratação e a cautela diante das exigências que o contrato traria. A repercussão nas redes sociais, mesmo sem confirmação oficial, já é intensa, alimentando conversas sobre a viabilidade e os riscos de um movimento tão ousado no futebol brasileiro. Especulações adicionais indicam que o Corinthians poderia ter outras cartas na manga caso a negociação com Gabigol não avance. Há rumores de que o clube estaria em contato com empresários e intermediários, sondando alternativas, mas sempre mantendo a prioridade no atacante. A cláusula de comportamento, nesse cenário, seria um diferencial que poderia influenciar a decisão de Gabigol, seja positivamente, pelo rigor e comprometimento do clube, seja negativamente, por restringir liberdades pessoais. Alguns comentaristas esportivos já apontam que, caso o negócio seja concretizado, ele será lembrado como uma das contratações mais comentadas dos últimos anos, não apenas pelo nome do jogador, mas pelo contexto inédito do contrato. Isso gera uma aura de expectativa e mistério, transformando uma simples negociação em um fenômeno midiático, capaz de movimentar torcedores, jornalistas e rivais, criando um efeito de antecipação que muitos consideram raro no futebol nacional. A tensão é palpável, e cada movimento nos bastidores é analisado, interpretado e compartilhado, como se cada detalhe tivesse o poder de alterar o rumo do mercado de transferências. Por fim, ainda circulam rumores sobre como Gabigol se adaptaria ao ambiente do Corinthians, caso o contrato seja finalizado. Fontes internas sugerem que a diretoria já estaria planejando uma recepção estratégica, combinando apresentações oficiais, integração com o elenco e aparições públicas para consolidar a imagem de jogador disciplinado e comprometido. Esse planejamento reforça a percepção de que a contratação vai além do campo, envolvendo marketing, relações públicas e gestão de imagem, com cada passo cuidadosamente calculado. A especulação cresce à medida que jornalistas e torcedores tentam decifrar sinais, vazamentos e declarações indiretas, transformando o rumor em uma narrativa contínua que envolve expectativa, surpresa e curiosidade. Gabigol, então, não seria apenas um reforço técnico, mas um elemento central de uma estratégia maior, capaz de gerar repercussão nacional e alterar percepções sobre como clubes brasileiros lidam com jogadores de destaque, talento e personalidade forte, criando um enredo que mistura futebol, mídia e comportamento em um pacote que ninguém quer perder. Se a negociação se concretizar, as implicações para Gabigol e para o Corinthians podem ser ainda mais profundas do que o público imagina.
Especula-se que a cláusula de comportamento inclua não apenas proibições de atitudes polêmicas, mas também obrigações de participação em programas sociais, entrevistas e campanhas de conscientização, transformando o atacante em um embaixador do clube fora do campo. Esse tipo de exigência, que já é comum em clubes europeus, seria uma novidade ousada no cenário brasileiro, sinalizando que o Timão busca algo mais do que performance técnica. Busca controle de imagem, responsabilidade social e visibilidade midiática. Internamente, membros da comissão técnica e da diretoria já teriam discutido cenários nos quais o jogador poderia não cumprir integralmente algumas cláusulas, avaliando consequências jurídicas e estratégicas. A especulação sobre como Gabigol reagiria a essas condições alimenta debates acalorados entre torcedores, comentaristas e analistas de mercado, que se dividem entre a empolgação pelo talento do atacante e a cautela diante da rigidez do contrato. Cada detalhe desse rumor, por mais mínimo que pareça, ganha proporções enormes quando se trata de um jogador com histórico de destaque e polêmica, transformando a negociação em um espetáculo paralelo ao futebol em si. Além disso, a expectativa sobre o impacto em campo de Gabigol no Corinthians gera uma narrativa de antecipação intensa. Especula-se que o clube estaria planejando posicioná-lo como peça central do ataque, explorando velocidade, finalização e presença diária, mas sempre dentro de um planejamento tático que exigiria disciplina e comprometimento. A cláusula de comportamento, nesse contexto, poderia ser entendida como uma extensão do planejamento esportivo, garantir que o jogador esteja mentalmente focado, emocionalmente equilibrado e disponível para a equipe em todos os momentos. Torcedores e comentaristas discutem se essa abordagem poderia transformar Gabigol em um jogador ainda mais completo, ou se a pressão adicional poderia afetar seu desempenho. A especulação aumenta quando se considera que a visibilidade e as expectativas geradas pelo rumor já colocam o atacante sob observação constante, criando uma atmosfera de tensão e curiosidade que envolve mídia, torcedores e rivais. Cada movimento, entrevista ou postagem nas redes sociais poderia ser interpretada como um sinal de avanço ou retrocesso na negociação, alimentando a narrativa do rumor de forma contínua. Outro ponto que vem sendo discutido é a reação de outros clubes, que observam a movimentação com atenção. Alguns estariam surpresos com a ousadia do Corinthians em impor cláusulas de comportamento, enquanto outros veem nisso uma oportunidade para avaliar contratos futuros com jogadores de destaque. A especulação sugere que, caso a negociação se confirme, Gabigol poderia se tornar um exemplo de como grandes talentos podem ser integrados a clubes com regras rígidas, servindo de referência para futuras contratações. Analistas esportivos já levantam hipóteses sobre os efeitos de tal acordo na cultura do clube, na motivação de outros atletas e na forma como a imprensa cobre o time, transformando o rumor em uma narrativa que ultrapassa o futebol e adentra discussões sobre gestão, imagem e comportamento profissional. Nesse cenário, cada detalhe da negociação ganha importância simbólica, tornando o rumor ainda mais sedutor e comentado no mundo esportivo. Internamente, especula-se que a diretoria do Corinthians estaria lidando com múltiplas camadas de planejamento, avaliando não apenas o desempenho esportivo, mas também o impacto em marketing, finanças e imagem institucional. A cláusula de comportamento poderia incluir monitoramento de redes sociais,
presença em eventos do clube e até controle sobre aparições públicas, tudo visando consolidar Gabigol como uma figura que encarne os valores do timão. A especulação aumenta quando se pensa que, se o jogador aceitar essas condições, ele poderia se tornar um modelo para jovens atletas e para o futebol nacional, mostrando que talento e disciplina podem coexistir de maneira produtiva. A narrativa do rumor, portanto, não é apenas sobre contratação, mas sobre uma possível transformação no conceito de gestão de atletas de destaque no Brasil. Algo que fascina torcedores, jornalistas e especialistas. Cada conversa, cada reunião e cada declaração velada passa a ser analisada à exaustão, transformando o rumor em uma verdadeira novela esportiva. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Alguns comentaristas também levantam a questão da adaptação de Gabigol ao ambiente do Corinthians, caso a negociação avance. Especula-se que ele precisaria se ajustar a uma rotina mais rígida, conviver com expectativas elevadas e lidar com uma torcida que observa cada movimento com intensidade. A cláusula de comportamento poderia ser vista como uma ferramenta de suporte, ajudando o jogador a alinhar sua conduta à nova realidade, mas também aumentando a pressão para que cada ação esteja de acordo com o contrato. Essa especulação cria um enredo intrigante, em que o talento do atacante se encontra com a necessidade de disciplina e adaptação, transformando a negociação em uma história que mistura esporte, psicologia e gestão de imagem. A expectativa sobre como tudo isso se desenrolaria alimenta discussões e teorias em redes sociais e programas esportivos, mantendo o rumor vivo e envolvente. Além do mais, há quem diga que a concretização da negociação poderia impactar o mercado de transferências de forma mais ampla. Outros clubes estariam atentos ao que o Corinthians faz, refletindo sobre como poderiam estruturar contratos similares com jogadores de alto nível, estabelecendo padrões de comportamento que antes não eram comuns no Brasil. A especulação sugere que Gabigol, ao aceitar ou rejeitar o acordo, poderia se tornar um ponto de referência, influenciando negociações futuras e mudando a forma como contratos com atletas de destaque são formulados. Nesse contexto, o rumor deixa de ser apenas uma notícia de possível contratação e passa a ser um tema de debate estratégico, envolvendo ética, disciplina, performance e imagem, algo que repercute muito além das quatro linhas e alimenta o imaginário de torcedores, jornalistas e gestores esportivos. Por fim, a narrativa que envolve Gabigol e o Corinthians segue cheia de mistério e tensão. Cada detalhe da negociação, cada comentário de bastidores e cada especulação nas redes sociais contribuem para transformar o rumor em uma história complexa, que mistura futebol, comportamento e estratégia de clube. A cláusula de comportamento, em particular, se torna um elemento central, criando expectativas sobre como talento, disciplina e imagem podem coexistir em um mesmo contrato. A especulação é intensa. E a repercussão nacional mostra que, independentemente do desfecho, essa negociação já está entrando para a memória coletiva do futebol brasileiro, estimulando debates sobre responsabilidade, profissionalismo e o futuro de jogadores de destaque. Gabigol, assim, não é apenas um reforço em potencial, mas um protagonista de uma narrativa que mistura polêmica, talento e gestão inovadora, mantendo todos atentos e ansiosos pelos próximos capítulos desse rumor que já está dando o que falar.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!